Miqueias capítulo 3. Miqueias, depois de Obadias, Jonas, aí é Miqueias. Diz assim, todos abriram? Então eu disse, ouvi, rogo-vos, ó chefes de Jacó, e vós, ó príncipes da casa de Israel, não sois vós conhecedores do direito? Vós que odiais o bem e sois apaixonados pelo mal, que arrancais a pele do meu povo e a carne dos seus ossos? Aqueles, pois, que se alimentam da carne da minha gente, arrancam a sua pele, despedaçam os seus ossos e cortam como se fosse carne para a cozer em panela. Chegará a hora em que clamarão a Yahvé, porém ele não mais lhe responderá. Naqueles dias ele esconderá a face devido a toda a malignidade que eles têm praticado. Portanto, assim diz o Senhor, concernente aos profetas, que induzem o meu povo ao erro, desviando-os do caminho. Quando se lhes é oferecida uma boa refeição, proclamam Shalom, paz e prosperidade. Contudo, pregam guerra contra aqueles que não lhes empanturram de comida. Por tudo isso, sim, as trevas virão sobre vós, um tempo de noite sem que haja visões. Haverá densa escuridão, sem qualquer divina revelação. O sol se porá e o dia se escurecerá completamente para todos os profetas. Os videntes envergonhados e os adivinhos, constrangidos e humilhados, todos cobrirão o rosto, porquanto não haverá mais resposta da parte de Elohim, Deus. Contudo, quanto à minha pessoa, graças ao poder do Espírito de Yahvé, o Senhor, estou cheio de força e de amor pelo que é direito e justo. E assim posso confrontar Jacó com a sua transgressão e a Israel com o seu pecado. Ouvi, pois, isto, ó chefes da casa de Jacó, e vós, governantes da casa de Israel, que odiais a justiça e perverteis tudo que é justo, que vos aplicais a construir Sião mediante o derramamento de sangue, e Jerusalém com a impiedade. Vós, líderes, ajuizam debaixo da influência de suborno, seus sacerdotes ministram visando lucro, e até vossos profetas fazem revelações em troca de prata. E pior ainda, ousam apoiar-se no Senhor, alegando, eis que Yahvé está no meio de nós. Nenhuma desgraça virá sobre nossas cabeças. Portanto, por causa de vós, Sião será arada como um campo, Jerusalém se tornará um monte de entulho, e a colina do templo um matagal inútil. Misericórdia. Só o texto é assustador. Vamos orar ao Senhor, que nos dê graça. Segura a palavra no seu coração. Deus soberano e misericordioso, Tu que sabes a intenção do coração do homem, Tu que julgas segundo a retidão das Tuas palavras. Nós queremos te pedir, Pai, que a Tua palavra, Senhor, venha de encontro ao nosso coração. Que venhamos ter compreensão, Pai, da Tua verdade. Que venhamos, Senhor, mudar os nossos caminhos por meio da Tua palavra. Que venhamos, Senhor, não ouvir apenas com o ouvido, mas praticar com o nosso entendimento e obediência. Que venhamos ser sábios, Pai, retendo a Tua palavra, Pai. E nela, Senhor, se espelhando e andando, firmando os nossos passos. Pai, que essa palavra venha para manifestar graça, poder e salvação. Consagramos ela a Ti. Toma meus lábios, Pai, que não seja eu, mas seja a Tua voz, a voz do Espírito Santo de Deus, não só anunciando a palavra, mas também fluindo em cada coração, entendimento, sabedoria, obediência, convencimento do pecado, justiça e juízo. Assim nós te oramos e liberamos o nosso coração para que o Senhor venha falar em nome de Jesus. Amém. Antes de entrar na palavra, eu gostaria de fazer uma pergunta. Alguém aqui já teve algum tipo de sonho profético? Digamos, sonho com o fim dos tempos, sonho com arrebatamento, ou sonho com grande destruição. Mas o detalhe da pergunta é, antes de ser cristão, que hoje você pode compreender que foi um sonho, né, que antes você não compreendia, mas aí agora você compreende que era como um aviso de Deus. Alguém já teve? Amém? Quem teve? Levanta a mão. Só depois de cristão? Ninguém nunca teve antes? Amém? Sério? Amém. Vamos lá. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Primeiro, quando nós olhamos para esse texto bíblico, no livro de Miqueias, nós estamos vendo uma repreensão aos sacerdotes, aos líderes. Ele fala sobre uma repreensão, e que repreensão profunda
contra os líderes da nação, ou seja, contra sacerdotes, contra profetas, aqueles que foram levantados com o objetivo de levar salvação, de levar a palavra, de ensinar a lei, de ensinar profecias ao povo. Eles estavam sendo repreendidos por causa do seu modo de vida. Ao invés de eles levarem a nação a adorar a Deus, eles estavam levando a nação a se afastar de Deus, a apostatarem de Deus, a perderem a fé, a deixarem de buscar na presença do Senhor. Ele diz assim no versículo 2: vós que odiais o bem e sois apaixonados pelo mal. Olha o que ele faz com as pessoas. O texto diz: eles se alimentam da carne das pessoas, da minha gente, arrancam sua pele, despedaçam seus ossos e cortam como se fosse colocar em uma panela para comer. O texto, as palavras parecem um tanto horrível. Nós olhamos para essa palavra e dizemos: meu Deus, que figura de linguagem que Deus está usando aqui através de Miqueias. Mas essa é uma realidade que o Senhor mostra que está acontecendo com aquela nação, com a nação, né, de Israel, que estava sendo repreendida naquele momento, não só os profetas e sacerdotes, mas também a nação. E o versículo 6, ele cita, né, que por tudo isso, sim, as trevas virão sobre vós. Os profetas e sacerdotes e tantos homens que nós vimos biblicamente, não só profetas e sacerdotes, como também reis, como Davi e tantos outros, eles sempre foram usados para levar o povo a Deus. No entanto que quando havia um rei que era segundo o coração de Deus, a nação toda ela se voltava para Deus. E se houvesse um rei que entrasse em uma nação onde havia muitos ídolos, onde havia muitos altares idólatras, o que eles faziam? Eles entravam e destruíam todos os altares, todas as imagens, todos os postes de ídolos, seja ele de 2 metros ou 50, tombava, ia cair do mesmo jeito. Altares de adoração, altares de sacrifício eram destruídos e ali era estabelecido novamente um lugar de adoração a Deus. Então o propósito do sacerdote, do profeta, dos reis e tantos outros que foram levantados em nome do Senhor era levar um povo à adoração a Deus. Amém? E aqui, Miqueias ele repreende, né? No Senhor ele repreende a esses sacerdotes, porque ao invés de eles estarem levando as pessoas a Deus, eles estavam massacrando as pessoas. Eles estavam na verdade usurpando, estavam destruindo, tirando a salvação, tirando a presença de Deus para benefício próprio. O texto mostra ainda que eles vendiam revelações, trocavam em prata, trocavam em outros tipos de objeto e ainda diziam: o Senhor está aqui agindo. Eles dançavam, falavam visões, e as pessoas pagavam para eles, para que eles pudessem dizer o que iria acontecer. E assim, eles mentiam, dizendo que ele era Deus, mas não era. Então esse povo estava sendo duramente repreendido. E a sentença que o Senhor libera sobre eles, ele diz assim, o versículo 6: por tudo isso, sim, as trevas virão sobre vós. Um tempo de noite, sem que haja visões, haverá densa escuridão, sem qualquer divina revelação. O sol se porá e o dia se escurecerá completamente para todos os profetas. Um tempo de sono que ele fala, um tempo de noite, um tempo de trevas, ele está falando de que as visões, ele está falando que a manifestação de Deus que estava acontecendo nos profetas, por causa da má conduta deles, iriam acabar. E isso nós entendemos que, segundo o texto, porque eles andavam em iniquidade. Iriam cessar visões, iriam cessar sonhos, iriam cessar revelações. E assim, sem visões, sem sonhos, sem revelações, o povo não tinha direcionamento. Misericórdia. Compreendendo até aqui? Isaías 29, ele diz assim, a partir do versículo 10, diz assim: porquanto Yahvé derramou sobre vós o espírito de torpor, fechou os olhos a vós que sois os profetas, cobriu-vos a cabeça, vós que sois videntes. Para vós toda a visão não passa de palavras seladas num livro. Ora, e se deres esse livro a alguém que saiba ler, e lhe pedirem: lê isto, por favor,
Ao que tal pessoa replicará: impossível, pois este livro está lacrado. Ou ainda se entregares este livro a uma pessoa que não sabe ler, suplicando-lhe: lê isto, por favor. Mas a isto ela responderá: sinto muito, não sei ler. O versículo 10, ele diz que o próprio Deus derramou um espírito de torpor, ou seja, ele fechou os olhos, o entendimento, cessou as visões e revelações que a nação recebia. Diante disso, nós podemos dizer que eles tinham uma palavra, eles tinham a lei, a Torá, mas ainda que eles tivessem com tudo isso em mãos, eles não tinham entendimento, direcionamento do que iria acontecer nas nações. A revelação vem para dar uma posição, uma orientação à nação. Visões e sonhos vêm para dar um direcionamento, para dar uma orientação a uma nação sobre o que vai acontecer. A palavra lei, ela bloqueia, entre aspas, a ação do pecado. Ela revela o pecado e ela meio que limita. Porque se eu sei que, durante a lei de Moisés, se eu sei que se eu for pego em adultério, eu vou ser apedrejada até a morte, o meu parceiro também, eu poderia lá na lei fazer isso escondido, enquanto não me pegasse, eu continuaria no mesmo pecado. Então a lei, ela revelava o pecado, mas ao mesmo tempo, ela não tinha um sucesso. Ela não tinha um sucesso pleno de transformação na vida do ser humano. Porque era se fosse pego. Se não fosse pego, poderia praticar. Então o que acontece? Esse povo, sem sonhos, sem visões, sem a revelação através dos profetas e sacerdotes, eles não tinham direcionamento na nação. Eles não sabiam para onde ir. Eles não sabiam o que fazer. Eles não sabiam se eles iam vencer, se eles iam perder, se eles tinham que sair, se eles tinham que ficar, aonde eles teriam que estar, o que eles deviam guardar, como eles deveriam comer. Eles não sabiam. Porque todas essas instruções divinas vinham através do profeta, do sacerdote, né, ou do rei. Por isso que o rei tinha muitos oráculos. Então, Deus, ele não estava mais aqui nesse texto, tanto de Miqueias quanto de Isaías. Deus estava fechando a compreensão, o entendimento que era dado por meio de sonhos e visões. Nós vemos como foi no tempo de Daniel, sonhos e visões que Daniel teve. Nós vemos no tempo de Oséias, Jeremias, Isaías, Ezequiel, tantos outros. Em todas as épocas foram manifestados sonhos e visões para revelar ao povo os planos de Deus. Na lei não há o plano de Deus. A lei, ela confronta o pecado, mas na revelação, através de sonhos e visões, a manifestação da intenção dos planos de Deus para uma geração, para uma nação, para uma igreja, para uma família. Estão compreendendo até aqui? Amém? Então, nós vemos que sem orientação e sem um direcionamento, nós não sabemos para onde ir. Do mesmo modo, sem oração e santificação, também não há resposta de Deus e nem direcionamento. Como que eu recebo um direcionamento? Como que eu quero receber de uma vida eterna? Como que eu quero compreender os mistérios de Deus se eu não tenho oração nem santificação? Misericórdia? Então, quando não temos isso, nem oração nem santificação, não sabemos para onde ir. Essa semana, eu estava conversando com uma pessoa e essa pessoa diz assim, olhando para certas atitudes, né, de pessoas que até mesmo não conhecem a Cristo, e diz, meu Deus, como foi que eu pude ser assim? E a gente se pergunta, como é que eu fui assim? Assim como não entender nada do que é Deus, como as coisas estão na nossa cara ali, que é um direcionamento de Deus, que é algo que vem de Deus, que é obra de Deus, e a gente não consegue enxergar. Por quê? Porque nós estamos totalmente cegos para aquilo que é espiritual. Nós não conseguimos compreender. O espiritual só discerne no espírito. Por isso que a gente muitas vezes olha para trás e diz, meu Deus, como foi que eu agi daquele jeito, eu pude viver daquela forma. Por quê? Porque nós não compreendíamos. Nossos olhos espirituais, o nosso entendimento espiritual não existia. Nós não tínhamos compreensão. Então, sem oração, sem santificação, não tem resposta de Deus. Não tem direcionamento de Deus. O que o sacerdote tinha que fazer? Qual era a função do sacerdote? Tinha que manter as lâmpadas acesas, tinha que manter o fogo, tinha que manter a lenha, tinha que estar continuamente ali, movimentando os objetos de adoração para que a presença de Deus, a glória de Deus, o perdão de Deus, estou falando no sentido geral, continuasse sobre a nação. E isso para nós representa um fluir na oração, um compromisso com a oração e santificação. Amém?
Você imagina o que é passar 40, 50, 100, 200, 300, 400, 500, 1000 anos sem uma chama de uma lamparina apagar no templo? Assim tem que ser nossas orações. Passe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1 milênio. As orações precisam permanecer de pé. Amém? Então, nós vemos que sem a orientação de Deus, nós não sabemos para onde ir. Nós não sabemos o que fazer. Muitas pessoas perguntam: o que eu faço? Eu faço isso, eu faço aquilo, eu viajo, eu caso com tal fulano. Mas por que perguntam? Porque não ouve a voz de Deus para direcionar. Mas só ouve a voz de Deus quem tem vida de oração. Quem não tem, não ouve. Misericórdia? Hoje parece que é só misericórdia. Não, é bênção. Amém? Mas um fato importante que eu quero falar é sobre o texto, bem importante. Joel 2, 28. Bem conhecido. Bem conhecido. Talvez o que eu vou falar aqui hoje, alguns possam achar estranho, outros possam achar absurdo, outros possam achar heresia, mentira, mas que o Espírito Santo fale a cada um, conforme a vontade dele. Joel capítulo 2, versículo 28 diz, bem conhecido: então depois desses eventos, derramarei do meu Espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Os idosos terão sonhos. Os jovens ganharão visões. Inclusive sobre os escravos e serviçais da época, derramarei do meu Espírito naqueles dias. E farei com que ocorram eventos espantosos no céu e na terra: sangue, fogo e grandes nuvens de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que chegue o grandioso e temível dia do Senhor. E todo aquele que invocar o nome de Yahvé será salvo, pois de acordo com a promessa do Eterno, no Monte Sião e em Jerusalém haverá salvação para os sobreviventes e para todos aqueles a quem Yahvé, o Senhor, chamar. Aleluia. Primeiro, ele diz que esse evento que ele fala, ele vai falar da chuva serôdia, da chuva temporã. Mas ele diz: depois desses eventos derramarei o meu Espírito sobre chave, todos os povos. Todos os povos. E quando ele fala todos os povos, ele está dizendo, ele vai especificar sobre seus filhos e suas filhas. E aqui filhos e filhas são jovens, mulheres e homens. Mas ele fala, os idosos terão sonhos, os jovens ganharão visões. Sobre escravos e serviçais da época, derramarei do meu Espírito. Quando ele fala escravos e serviçais, escravos são aqueles que, no sentido de levitas, nação israelense. Quando ele fala serviçais da época, ele está dizendo povos de todas as etnias, línguas de todas as nações. Ele está falando de uma diversidade de povos. Ele não está se referindo, quando ele fala serviçais, a pessoas que trabalham, mas ele está falando de todas as nações da terra. O que você está querendo dizer com isso, Vanessa? O que eu quero falar é que toda a terra, a partir desse dia, recebeu do derramamento do Espírito Santo de Deus. E agora o que eu quero falar sobre algo importante. Não foi só sobre o justo, não foi só sobre a nação de Israel, mas foi sobre todos os povos, literalmente, tanto pecadores quanto justos em Cristo. Agora há uma diferença. Uma coisa está o poder de Deus sobre todo este lugar. Não vou citar vocês. Tem uma pessoa aqui que ela não é cristã, nunca veio a Cristo, mas ela veio para congregar hoje, para ouvir a palavra hoje. Ela veio. O que acontece? Essa pessoa ela vai receber o poder do Espírito Santo porque ela está no mesmo ambiente. Verdade ou mentira? Verdade. Ela pode sentir o toque do Espírito Santo? Pode. Então o Espírito Santo está sobre ela, mas está dentro dela. O derramamento de Espírito está numa atmosfera de igreja aqui, nesse ambiente. Quem está aqui vai sentir essa atmosfera espiritual? Sim. Mas quer dizer que o Espírito está dentro? Habitando? Não. Quando o Senhor fala que eu derramarei copiosamente do meu Espírito, Ele está dizendo, sobre toda a terra o meu Espírito paira, como lá no início de tudo. No princípio havia céus e terra, a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre ela.
Estão compreendendo até aqui? Quando ele fala que seria derramado do Espírito, ele está dizendo, tanto pecadores ímpios, tanto matadores, seja eles qual forem, ou justo, eles receberiam da influência e da oportunidade de um mesmo Espírito. Amém? Quando eu perguntei se alguém já teve sonhos, ou alguém já teve visões, antes de ser cristão, é exatamente por isso. Quando ele cita sonhos, visões e profecias, ele está falando que até os ímpios, sob influência, não habitação, influência do Espírito Santo, eles receberiam do poder de anunciar em sonhos, visões e profecias o reino dos céus. Mas isso não quer dizer que eles estejam salvos. Estão compreendendo? A gente vê crianças aqui, quando ele fala filhos e filhas, ele está falando de crianças. Crianças que não são cristãs têm recebido sonhos proféticos. Quantas vezes as pessoas pregam, já pregaram para nós, e mesmo a gente sem saber, sem conhecer a palavra, o sentimento que a Claudiana disse, a gente tem uma intuição. Essa intuição, ela vem de Deus, porque o querer e o efetuar vem do Senhor. Eu fui no hospital ficar com a nossa irmã quando ela estava lá. E uma pessoa que estava lá na primeira vez, aquela que também foi tirar o duplo J. Se lembra? Uma fortinha. É contigo mesmo. Tu se lembra até que ela faz unha, pegamos o contato dela e tudo? Ela começou a contar sobre sonhos e visões proféticas. E ela não é cristã. E muito do que ela falou, com ela mesma também aconteceu. E nós vemos relatos, não só lá no hospital, porque lá a gente escuta mais coisas, né? Mas quando a gente conversa, muitas vezes, olha, o entendimento que os nossos antepassados tinham, nossos avós, nossos bisavós, eles falavam de coisas que é bíblico, mas sem ter nenhuma instrução, nem ler não sabia, mas eles falavam. Você acha que isso não é o Espírito Santo manifestando a promessa dele? Como eu citei, crianças, tendo sonhos, tendo visões, profetizando, mas crianças que nem cristão, não é. Não é. O que explica crianças que nunca foram cristãos, mas têm dom de ver as coisas? Como você explica isso? Agora você sabe. É a influência do Espírito Santo. Então nós vemos que esse derramamento, essa influência, ela foi sobre todos. Todos. Porém, ele diz, aquele que invocar, o 32, o nome de Yahvé será salvo. Ou seja, aqueles que verdadeiramente receberem Jesus como seu Senhor e Salvador e virarem, se tornarem habitação do Espírito Santo de Deus, esses sim serão salvos. Todos nós conhecemos alguém que tem alguma experiência com Deus que não é cristão. E se nós não conhecemos é porque nós estamos muito sem conexão com os outros povos, né? Se você ficar só em casa, você não vai ver, não. Mas tem, já conversamos bastante com pessoas assim, eu posso dizer. Pessoas que não são cristãos que receberam dessa influência do Espírito Santo. Então, tudo isso é para anunciar na terra a glória de Deus. Essa influência que há sobre toda a terra do Espírito Santo é para que todo aquele que nele crê, em Cristo, que crê em Cristo, ele possa receber a salvação. Ele possa receber do perdão. Amém? Nós vemos também pessoas de várias etnias, como vários povos aí. Se você colocar no YouTube, você vai ver. Pessoas, nossos parentes católicos, eles citam coisas que eles tiveram experiência, que você diz, é Deus, mas como é Deus? Como é que é Deus e é Deus? Mas é Deus. Amém? Então, tudo isso é para a nossa salvação. Em 1 Coríntios, eu quero dar agora a diferença para vocês. Eu creio que vocês já estão entendendo. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 4. Vai falar, existem diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Existem várias formas de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversas maneiras de atuação, mas é o mesmo Deus que efetua tudo em todos. A cada um, contudo, é concedido manifestação do Espírito com a finalidade, com o propósito.
de que todos sejam beneficiados. Pelo Espírito a um é dado a palavra de sabedoria, outro pelo mesmo Espírito palavra de conhecimento, outro pelo mesmo Espírito otorgada a fé, outro pelo único Espírito dom de curar, a outro poder de operação de milagres, a outro profecias, a outro discernimento de espírito, a outros variedades de língua e ainda a outros interpretação de línguas. Entretanto, o mesmo e único Espírito realiza todas essas ações e ele as distribui individualmente a cada pessoa conforme deseja. Quando nós olhamos para esse texto, recebe desse poder, dessa ação, quem já foi limpo no sangue de Jesus, quem confessou a Cristo e agora não é mais influenciado externamente, mas agora é habitação e templo do Espírito Santo de Deus. Quando nós nos convertemos, a ação do Espírito é de fora para dentro. Nós ouvimos a palavra, nós até nem entendemos, mas o Espírito Santo coloca aquele desejo de querer ouvir. Coloca aquela atenção para dar crédito à palavra de Deus. Sentimos até o Espírito Santo se movendo, porém é de fora para dentro. E quando nós confessamos, nós sentimos Ele aqui. E aí nós sentimos, a força, o vigor, a alegria, a plenitude dele para continuar. Mas, primeiramente, por causa do derramamento de Joel, esse Espírito hoje ele pode nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. E está sobre todos, mas não em todos. Lembra de muitos são chamados e poucos escolhidos? Está sobre todos, mas não dentro de muitos. Nós vemos também em Atos. Vamos lá para Atos, capítulo 2, versículo 15. Bem conhecido também. Estes homens, isso depois do derramamento de poder. Estes homens não estão embriagados, como pensais, até porque são apenas 9 da manhã. Muito diferente disso, o que está ocorrendo foi predito pelo profeta Joel, que nos últimos dias, diz o Senhor, eis que derramarei do meu Espírito sobre todos os povos, os seus filhos e suas filhas profetizarão, os seus jovens terão visões, os velhos terão sonhos, e sobre todos os meus servos e minhas servas derramarei do meu Espírito naqueles dias, e eles profetizarão. Mostrarei maravilhas em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Agora vamos lá para o versículo ainda do mesmo texto, do mesmo capítulo. Vamos para o 39, que diz assim: porquanto a promessa pertence a vossos filhos, e aqui ele está falando da casa de Israel, e a todos os que estão distantes. Aí ele fala de gentis. Enfim, para todos quantos o nosso Senhor chamar. E com muitas outras palavras, dava seu testemunho e encorajava proclamando: sede salvos dessa geração que perece. Então nós vemos que esse derramamento, ele está sobre todos. O Espírito, a ação do Espírito, ela está sobre todos. Mas a plenitude dele, a salvação que há nele, está em poucos. Compreendendo até aqui? Amém? Agora, dentro do mesmo tema, voltando lá para os profetas, voltando lá para as interrupções de sonhos e visões, nós vemos a importância que é uma nação ter sonhos e visões. Através das visões de Daniel, os sonhos de Daniel, nós podemos interpretar hoje as profecias. Através de sonhos e visões que teve, através de Jeremias, Oséias, Ezequiel, foi que as nações, elas sabiam o que iriam acontecer sobre a vida deles. Quando o profeta vinha e anunciava: essa nação vai ser entregada nas mãos dos babilônicos, a nação entendia, sabia o que iria acontecer, porque Deus avisava. Deus não faz nada sem avisar os seus profetas. Mas como eles avisavam? Sonhos e visões. Você não vê outra forma. Sonhos e visões. E profecias, que está dentro também. A palavra é a profecia. A palavra, Cristo, é a profecia. Então, em todos os tempos, o povo de Deus passou por sequidão espiritual. Em todo o tempo, em cada geração, o povo de Deus passou pelo silêncio de Deus. E nesse caso, o silêncio de Deus não é porque ele estava simplesmente trabalhando, como diz até mesmo a letra da canção, mas o silêncio de Deus era juízo para a nação. Juízo. E nós vemos que quando nós olhamos para o povo no período de Isaías, vamos abrir outro texto bastante importante e também bem conhecido, Isaías 59, ele diz: não, o braço forte de Yahvé não está encolhido que não possa alcançar-nos com a salvação, nem seu ouvido está tampado que não possa ouvir. No entanto, as vossas maldades, que fazem separações entre vós e vosso Deus, os vossos pecados nublaram e esconderam de vós a face do Senhor, e por isso ele não lhes darás ouvidos.
Em verdade, as vossas mãos estão manchadas de sangue, e os vossos dedos de iniquidade culpa. Os vossos lábios falam mentiras, e a vossa língua murmura palavras ímpias. Não há quem pleiteie sua causa com justiça, não há quem busque o direito, nem faça sua defesa com retidão e sinceridade. Todos apoiam seus argumentos em falatórios vazios e mentiras, concebem maldades e geram iniquidades, chocam ovos de cobras e tecem teias de aranha. Quem comer tais ovos encontra a morte, e de cada ovo esmagado sai uma víbora. As teias não servem para a confecção de roupa, mas elas conseguem cobrir-se com o que fazem. Suas obras são malignas, tão somente atos de violência procedem de suas mãos. Seus pés correm apressadamente para tudo quanto é maligno, são ágeis em derramar sangue inocente. Seus pensamentos são continuamente maus, ruína e extermínio marcam seus caminhos. Não conhece o caminho da paz, não existe justiça em suas intenções e práticas. Eles transformaram todo o direito em caminhos tortuosos. Quem andar por eles jamais verá paz. Agora veja o 9 e o 10. Por esta razão, que razão? Razão de pecado, razão de iniquidade, razão de dureza de coração, de teimosia. Por esta razão, a justiça está muito longe de nós e a retidão não consegue nos alcançar. Buscamos e procuramos por ela, mas tudo são trevas. Anseiamos em encontrar claridade, mas caminhamos sobre densas sombras. Como aqueles que não podem enxergar, andamos tateando o muro, apalpamos como os cegos buscam um caminho. Mesmo sobre a luz do meio-dia tropeçamos como se fosse noite. Entre os fortes somos mais que fracos, estamos como mortos. Olha o que ele diz. Por causa de todas essas iniquidades, por causa da dureza, por causa da maldade, malignidade do homem, eles andam como o quê? Como cegos, andam em trevas. Como que eles vão caminhar? Como que eles vão ter um direcionamento se não há luz? E Salmo 119, 105 diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Como que eles vão caminhar se não há palavra? Se não há visões, se não há sonhos, se não há profecias para direcionar o povo? Como eu disse, a lei, ela não direciona ninguém. A lei, ela revela o pecado para o arrependimento, mas ela não guia ninguém no caminho. O que nos direciona, o que faz a direção da igreja ser um sucesso, são os sonhos, visões, os dons que há nela. Amém? Então veja, durante esse período de Isaías, as pessoas diziam: a gente anda como um cego, procurando sair, procurando achar uma saída, uma passagem, um caminho, uma luz, mas ninguém vê luz. Por quê? Porque não há profeta, não há visões, não há sonhos, não há direcionamento, revelação. Para onde eles vão? Eles estão em trevas. Agora entenda a importância do derramamento do Espírito, de haver sonhos e visões, de haver profecias dentro de uma nação, dentro de uma igreja. Amém? No mesmo modo, no tempo de Ezequiel, vamos lá, Ezequiel capítulo 7. Ele vai dizer assim, 7 a partir do 1. Então veio a minha palavra do Senhor nesses termos: Filho do homem, assim diz Yahvé, o soberano Deus, a nação de Israel: eis que o fim está chegando, e se abaterá sobre os 4 cantos da terra de Israel. No momento, o fim paira sobre a tua cabeça e sobre o teu povo, e eu vou desencadear toda a minha indignação. Eu te julgarei conforme as tuas atitudes e procedimentos, e retribuirei todas as tuas práticas abomináveis. E aí, ele cita ainda o 4. Não olharei para ti com compaixão nem misericórdia, tampouco te pouparei. Com certeza eu te pagarei por tua conduta e tuas ações no meio do teu povo. Então saberás que eu sou Yahvé, o Senhor. Agora olha o versículo 23, a partir do 23 ao 26, do mesmo capítulo 7. Faz uma algema, porque a terra está repleta de crimes bárbaros e sanguinários, e a cidade cheia de violência. Eis que trarei os piores dentre os povos pagãos, e eles tomarão posse das suas casas. Farei cessar a arrogância dos poderosos da terra, e os seus santuários serão profanados. Quando chegar o desespero, eles buscarão a paz com avidez, todavia não a encontrarão. Então virá miséria sobre miséria, e se levantará um rumor mais assustador que o outro. Eles buscarão uma visão, uma palavra do profeta, mas até mesmo o ensino, a lei, a Torá, por parte do sacerdote se perderá, como também o conselho dos líderes e anciãos se extinguirá. Resumindo, uma nação sem sonhos, visões, o direcionamento de Deus através disso, que é a forma que Ele tem falado com o seu povo, ela se autodestrói. Ela se perde.
Sem os dons, a igreja se perde. Se perde. Parece ser simples. Parece que os dons de línguas, profecias, fé, conhecimento, parece uma coisa tão simples, mas é de extrema importância para a igreja. Sem esses dons, não teremos direcionamento. Não teremos. Ele não só nos mostra e nos aprova e nos fortalece e edifica a igreja, mas ele também nos mostra aonde devemos estar e o que devemos seguir. Quantos direcionamentos de sonho nós já tivemos, que verdadeiramente nos levou à vontade de Deus, ao propósito de Deus, mas veio através de um sonho ou visão. Então é importantíssimo. Essa nação, ela disse, vão procurar. Quando vier miséria, horror por cima de horror, vão procurar uma visão, um sonho. Me diz aí, ó profeta, o que vai acontecer? Eu preciso do direcionamento de Deus. Não sei, não tenho nada para dizer. E agora? Vamos morrer tudinho. Me diz, através de um sonho ou uma revelação, o que vai acontecer com a nação? Não sei. Ou então, o Senhor me mostrou através de um sonho que a nação acontecerá assim, que será assim, ela será sitiada, ou ela será levada cativa, ou então ela será guardada, não será tocada. Mas o Senhor sempre vai mostrar através desses sinais. Amém? No tempo de Jeremias 13. Jeremias 13, versículo 15. Diz assim: sendo assim, escutai e prestai atenção. Não sejais arrogantes e teimosos, porquanto Yahvé falou. Dai glórias ao Senhor vosso Deus, antes que cheguem as trevas. Todas as vezes que vocês ouvirem falar de trevas, ele está se referindo a um período onde não há luz da palavra, onde não há visões, onde não há sonhos. E antes que vossos pés tropecem nos montes escuros, antes que esperando vós a luz, ela se transforme nas mais densas escuridão e a reduza à noite sem fim. Olha só. Ele diz, dai glórias ao Senhor. Em outras palavras, eu poderia dizer que aqui ele está dizendo, arrepende-te e adora a Deus. Antes que haja trevas, antes que a palavra se apague, antes que não haja mais sonhos e visões, antes que não haja mais profetas. Ele diz, se levanta, se arrepende e adora a Deus. Repetindo, Salmo 119, 105. A palavra de Deus é a luz. Sem luz, há trevas. Sem palavras, há trevas. Sem a luz da palavra de Deus, não temos como caminhar. Não temos como andar. E nós podemos ver na igreja de Tiatira, em Apocalipse, capítulo 2, versículo 20. Olha o que ela diz. Apocalipse 2, versículo 20. No entanto, tenho contra ti o fato de que toleras Jezabel, aquela mulher que se diz profetiza, porém com seus ensinos ela induz meus servos à imoralidade e a comerem alimentos sacrificados a ídolos. Concedi-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição, mas ela não quer se arrepender. Resumindo, novamente, esse versículo de Jeremias diz, arrepende-te e adora a Deus. Arrepende-te e adora a Deus, antes que a luz se apague. Nós vemos também, no tempo de Amós, mais um versículo bastante conhecido. Amós, capítulo 8. A partir do versículo 9, olha só o que ele diz. Transformarei as suas festas sagradas em velório. Misericórdia. Estou lendo o 10, né? É o 9. Eis que naquele grande dia, assegura Yahvé, o soberano, farei o sol se pôr. O que é o sol se pôr? Acabar a luz. O que é acabar a luz? Acabar a palavra. Farei o sol se pôr ao meio-dia. Em plena luz do dia escurecerá toda a terra. Transformarei as suas festas sagradas em velório, e todos os seus cânticos de júbilo em murmúrio de pesar. Farei com que todos vistam roupas de luto e rapem a cabeça em sinal de profundo lamento. Farei daquele dia um dia de dor e luto por um filho único, e o final desse dia como uma tarde de profunda amargura. 11. Eis que estão chegando os dias, previne o Senhor,
em que mandarei a fome sobre toda a terra, não simplesmente a fome de comida, nem a sede de água, mas a fome e a sede de ouvir e se alimentar da palavra do Senhor. Os homens vaguearão de um a outro, do norte ao oriente, buscando a palavra de Yahvé, mas não lhes será possível encontrar. Naquele dia, as moças bonitas e os rapazes vigorosos desmaiarão de sede. Ou seja, olha só o contexto. Primeiro ele diz que o sol vai se pôr em pleno dia. A palavra vai se apagar. Ao invés de haver luz, revelação, visões, direcionamento, haveria escassez da palavra. Escassez de sonhos e visões. As pessoas iriam procurar de um oriente ao ocidente, do norte ao sul, de região em região, procurando a palavra. Eu quero um profeta que me mostre sobre a volta de Cristo. Eu quero alguém que me fale sobre os caminhos do Senhor. Eu quero alguém que me leve à verdade. Mas não iria haver nessa época, porque não havia palavra, profecia, visão e nem sonho sobre aquele povo. Resumindo, eles iriam perecer, procurando o alimento, procurando a palavra, mas não iriam encontrar misericórdia. Assim, nós vemos hoje igrejas sem unção, igrejas sem o fluir da palavra, igrejas que colocam palavras repetidas, ensinos repetidos, coisas que não traz avivamento para a igreja. Hoje nós vemos pessoas procurando a verdade, procurando saciar o seu espírito na presença de Deus, mas vagueiam de igreja em igreja. A maioria hoje dos cristãos, eles não permanecem em uma só igreja, mas eles andam de lugar em lugar procurando a palavra. Não, eu fui nessa, eu estava procurando Cristo, mas eu não encontrei. Eu estava nessa, estava procurando sentir, sabe, fluir em mim, sentir. Eu tenho certeza que é para mim viver algo que eu não tenho vivido, mas eu estou buscando nessa igreja, eu não tenho conseguido encontrar. É falta da palavra, da verdade, é falta de dons, é falta do fluir, do crescimento, do avivamento na igreja. E vagam procuram. Do mesmo modo, nós vemos o exemplo, né? Só encontra frieza. Você está frio, quase morto, e você vai numa igreja que está fria, morta. Você vai sair de lá de quê? Sem nenhuma expectativa, sem nenhuma esperança. Nós vemos, do mesmo modo, a igreja de pé, como diz em Apocalipse, aqui Apocalipse 3. Apocalipse 3, a partir do versículo 1. Ao anjo da igreja em Sardes escreve: assim declara aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as estrelas: conheço as tuas obras, que tem fama de estar vivo, mas de fato estás morto. Se alerta e fortalece o que ainda resta e estava prestes a morrer, porque não tenho encontrado integridade em tuas obras diante do meu Deus. Portanto, lembra-te daquilo que tens recebido e ouvido. Obedece e arrepende-te, porquanto se não estiveres vigilante, virei como ladrão, e tu não saberás em que horas virei contra ti. Do mesmo modo, igrejas de pé têm membros, ovelhas, liderança, pastores, ministros. Está de pé, mas está morto. Está morto. Porque não tem direcionamento, não tem poder, não tem fluir, não tem avivamento, não tem crescimento. Tem fama de que vive, mas estão mortos. Dentro do mesmo contexto desse capítulo 3 de Apocalipse, nós vemos pessoas que vendem visões, vendem profecias, amontoam multidões de pessoas com suas mentiras. Vem, deixa que, faz como o texto de Isaías 20, Miqueias, onde eles arrancam tudo que tem das ovelhas, dos fiéis, para benefício próprio. Eles buscam multidões para si mesmo, cumprindo o que tem dito em Mateus 23, fazendo 2 vezes mais filho do inferno. Então nós vemos que hoje ainda é do mesmo jeito, da mesma forma. Existem igrejas que fazem isso sim, que vendem sim a palavra, que vendem sim mover, que cobram para pregar, cobram para louvar, para fazer uma oração,
E fora isso, muitas outras coisas. Sempre com intenções gananciosas. Então a punição vem. Vem. Agora, a punição vem tanto para os líderes quanto para as ovelhas. Vamos abrir em Oséias 4, a partir do versículo 1. Bem conhecido. Ouvi a palavra de Yahvé, vós, filhos de Israel. Portanto, o Senhor tem uma grave acusação a proclamar contra o povo que habita nesta terra. Porque não há verdade, bondade, compaixão, misericórdia, justiça, nem conhecimento de Deus sobre a terra. Tudo quanto aparece e sobressai a maldição, mentira, assassinato, roubo, furto, adultério, traição, transgressão e muito além dos limites. A violência e o derramamento de sangue crescem sem parar. Por este motivo, a terra ressequida está de luto, e todos os seus habitantes desfalecem. Os animais do campo, as aves dos céus, os peixes do mar estão se extinguindo. Todavia, que ninguém ouse levantar palavra de censura, nem de repreensão contra o meu povo, porquanto a minha acusação é contra vós, ó sacerdotes. Eis que tropeçais de dia e noite, e os profetas são levados a tropeçar convosco, e por essa razão destruirei Israel, vossa mãe. Eis que o meu povo está sendo arruinado, porque lhe falta conhecimento da palavra. Porquanto fostes negligentes no ensino, eu também vos rejeitarei, a fim de que não mais sejais sacerdotes diante de mim. Visto que vos esquecestes da lei do teu Deus, e eis que eu também ignorarei vossos filhos. Ora, quanto mais se multiplicou o número de sacerdotes, mais eles pecaram contra a minha pessoa. Eles trocaram a glória que lhe pertencia por algo que só lhe traz vergonha e humilhação. Eles se alimentam dos pecados do meu povo e intimamente desejam que eles pratiquem o mal cada vez mais. Sendo assim, repreenderei severamente tanto o povo quanto os sacerdotes por causa dos caminhos que preferiram, e lhes retribuirei de acordo com todas as suas atitudes. E nós vemos, na verdade era para ler até o 14, mas eu vou pular aqui para o 11. A prostituição ao vinho velho e ao novo, estragando o discernimento e o bom senso do meu povo. O 12. Eis que o meu povo tem consultado ídolos de madeira e de um pedaço de pau acreditam que recebe respostas. Ora, um espírito de prostituição os seduz. Eles prostituindo-se, se afastam e abandonam o seu Deus. Oferecem sacrifícios nos altos dos montes e queimam incenso nas colinas, debaixo das árvores frondosas como o carvalho, o álamo e o terebinto. Pois a sombra que elas produzem é aconchegante. E assim as vossas filhas se tornaram prostitutas, e vossas noras cometem adultério. No entanto, olha o 14. Não castigarei vossas filhas, porque se prostituem, nem vossas noras por adulterarem. Porque os próprios homens se encontram com as meretrizes nos templos pagãos, e participam dos sacrifícios oferecidos pelas prostitutas cultuais a seus deuses. Ora, um povo sem bom senso e sabedoria corre para atirar-se à ruína e destruição. Quero falar o texto. Primeiramente, ele vai dizer no capítulo 4 que a repreensão vem ao sacerdote. Porque ao invés dele anunciar a verdade, por mais que seja dura, por mais que doa, ensinar a igreja a se sujeitar, por mais que a igreja se levante contra ele, como Ezequiel, prega a uma nação rebelde. Eles vão falar, mas você vai ter que ser mais duro do que eles. Quando o Senhor levanta esse sacerdote, é para fazer a diferença. E ao invés do sacerdote estar fazendo a diferença, levando a palavra, a lei, ensinando o povo a adorar a Deus, ensinando a verdade, os sacerdotes estavam amando o pecado do povo, porque estavam se beneficiando das ações pecaminosas que o povo estava cometendo. Só que quando a gente olha para o verso 14, o Senhor diz, olha, eu não vou punir o povo, porque o povo está em prostituição. Porque o povo procura um objeto de madeira para adorar. Porque o povo está vendendo a sua integridade, a sua adoração a outros deuses. Eu não vou punir o povo porque a culpa é do sacerdote. É porque não está havendo direcionamento para o povo. Não está havendo a libertação, o anúncio da palavra verdadeira. Não está havendo um caminho de retidão que era para os profetas, os sacerdotes ensinar. Não está havendo, então a culpa não são deles. Eles estão indo buscar um Deus, seja ele qual for. Se ele achar um pedaço de pedra, ele vai adorar. Se ele achar uma igreja, seja ela qual for, seita, que sacrifique seus filhos, eles vão atrás porque eles querem um Deus. E já que vocês não estão levando Deus para eles vão buscar em outros lugares. Mas a culpa não são deles. Eles querem a Deus. A culpa é do sacerdote que não leva o povo ao conhecimento da palavra de Deus. Isso é grave.
Isso é grave. A culpa é do sacerdote. Eu não vou punir. Ele disse, eu não vou punir. Porque os próprios sacerdotes que era para ensinar, ele se mistura com o povo, fazendo o que o povo devasso faz. Ao invés de o sacerdote influenciar a buscarem a Deus, o sacerdote entra no mesmo pecado que o povo e se deleita nisso. Vocês têm noção da gravidade do que é uma igreja que não fala a verdade, que não prega o ensino, a retidão, que não prega a liberdade em Cristo, que não prega arrependimento, que não confronta o pecado, que não repreende a ovelha quando erra? Você tem noção do que é viver numa igreja assim? Se depara com esse texto que você vai saber. Misericórdia. Do mesmo modo, nós olhamos hoje muitas pessoas procurando a Deus. Vou falar no sentido geral. Eu vou botar católica, espírita, eu vou botar cristão, vou botar muitas pessoas. Tudo que elas querem é encontrar Deus. Elas querem um Deus para servir. Elas só querem isso. Porque desde o início nós fomos criados para quê? Para adorar a Deus. É por isso que há um desejo incessante no coração do ser humano, na alma do ser humano, por buscar um Deus. Mas a igreja do Senhor, a igreja de Cristo, eu e você, que é a igreja de Cristo, ela foi levantada para buscar essas vidas que querem a presença de Deus e levá-las para um aprisco onde elas possam ser conduzidas a Deus. Mas o que tem acontecido? Não tem acontecido. Muitos não estão fazendo isso. E os que trabalham para fazer isso estão levando para o aprisco errado. Você tem noção do que eu estou falando? Isso é muito grave. Isso é muito grave. Eles procuram a palavra, procuram no sacerdote, não encontram. Mas eles encontram o quê? Sinais lá na Umbanda. Eles encontram sinais no Espiritismo. Eles encontram sinais em tantas outras denominações. Eu estou falando do cenário de uma igreja fria, cristã, uma igreja cristã fria. Mas ela não encontra uma igreja cristã que está fria. Ela vai ficar ali? Os sinais de Deus atraem. Os sinais é para que aquele que não crê, ele possa crer. Se a igreja não tem sinais, ela não vai ter pessoas que queiram a Cristo. Isso é grave. Isso é grave. Hebreus 12, 14. Um versículo bem conhecido. Todos os versículos que eu tenho trazido aqui é bem conhecido, graças a Deus. 12, 14 diz: esforçai-vos para viver em paz com todas as pessoas e em santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Sem obediência à palavra de Deus, ninguém vai ver Deus. Sem santidade, ninguém vai ver Deus. Ainda que existem dois sentidos. Aqui a culpa é do profeta, mas também existe a culpa do povo. Ainda que tenha profeta, ainda que tenha homens de Deus, sabe o que Deus faz? Ele cala o profeta para não falar a verdade por causa da nação. Misericórdia. Alguém falou misericórdia. Ezequiel 3, 24. Vou provar isso para vocês. Ezequiel 3, 24. Olha só. Ele diz: entretanto, o Espírito entrou em mim e fez com que eu pudesse me sustentar em pé. E ele me ordenou: entra, pois, em tua casa e tranca-te. Porquanto, ó filho do homem, serás amarrado com cordas. Ficarás preso e não poderás sair para pregar ao povo. Eis que farei a tua língua apegar-se ao céu da boca, para que fiques em silêncio e não consigas repreendê-los, ainda que façam parte de uma nação insubmissa. Aqui, o povo rebelde. Lá era o sacerdote. Aqui, o povo rebelde. O povo não ouvia o profeta, não ouvia o sacerdote que estava carregando a palavra. O que ele diz? Te cala, profeta, e deixa que eu me entenda com esse povo. E o que veio? Juízo. Te cala, profeta. Entra na tua casa. Vou cessar sonhos, vou cessar visões, vou cessar profecias, e o povo vão se desesperar pela minha presença, e é a vez de vir juízo.
nós vemos que a punição, como diz Oséias, tanto é para o povo quanto é para o sacerdote. Em Oséias ele cita um sacerdote, profetas, homens que eram para ser de Deus, usurpando. Mas aqui em Ezequiel a gente vê um povo insubmisso, desobediente, rebelde, que o Senhor permite que Ezequiel se cale para juízo desse povo que não quer ouvir a palavra de Deus. Então, diante desse texto nós podemos compreender, se não houver conserto, se não houver mudança de vida, arrependimento, Deus não vai falar. Deus não vai falar. Mesmo aqueles que têm a verdade vão se calar, se assim o Senhor quiser, para que haja juízo. Vanessa, o que tu está querendo dizer com isso? Eu estou dizendo que se a igreja do Senhor não se consertar, não buscar arrependimento, até aqueles que carregam a palavra de Deus serão permitidos se calar. Não que eles não sejam salvos, mas eles se calarão por causa da rebeldia. Se não houver conserto, não vai haver direcionamento. Não vai haver resposta de Deus, não vai haver salvação. É preciso que haja conserto para a voz do Senhor continuar fluindo sobre a igreja. Amém? Lucas 6,39 diz: como é que pode um cego guiar outro cego? Ambos não vão cair no abismo, no mesmo buraco? Como alguém sem instrução de Deus vai guiar alguém a Deus? Como alguém sem instrução de Deus vai poder oferecer algo para alguém que também não tem Deus? Isso não existe. Se a igreja se calar, se perdem. Se perdem. Sempre Deus tem falado através de sonhos e visões. É por isso que muitos falsos profetas, eles inventavam visões, sonhos falsos para adquirir seguidores. O diabo é imitador do que já existe. E eles inventavam sonhos e visões para quê? Para juntar seus seguidores. Ou seja, pessoas que achavam que estavam seguindo a Deus, mas estavam seguindo invenções humanas, intenções maldosas. Olha só, Ezequiel ainda 13, capítulo 13, versículo 8. A partir do 8 diz assim: portanto, assim diz o Senhor, por causa de vossas palavras frívolas, e porque alardeares visões fraudulentas, me coloco frontalmente contra vós, oráculo de Yahvé, o Eterno Soberano. Eis que minha mão se oporá vigorosamente contra os profetas que pregam falsas visões e proferem adivinhações mentirosas. Eles não pertencerão ao conselho do meu povo. Então o Senhor, Ele está contra essas pessoas. Mas eles fazem isso porque eles sabem que o povo gosta de sinais. Se muitas religiões têm manifestado sinais, estão apenas copiando o que verdadeiramente era para a igreja do Senhor manifestar. Amém? Ou misericórdia. Para atrair pessoas é preciso sinais. Amém? Vamos lá. Nós vemos que é por isso que o anticristo ele vem com sinais e prodígios. Se o anticristo não viesse com sinais e prodígios, ninguém seguiria. Ninguém seguiria. O espírito do anticristo ele prepara para que quando o anticristo vier, todos se sujeitarem. Todos quanto eles prepararam. Mas sem sinais e prodígios, o anticristo não teria força para levar multidões. Agora eu quero repetir 2 versículos e eu já estou encerrando. Sei que vocês estão contando os minutos, eu estava só brincando, viu? De 10 horas. Eu quero repetir 2 versículos. Novamente, Joel 2. E agora é só o recado da igreja, bem rapidinho. Joel 2, 28. Mesmo versículo, eu quero só repetir. Então, depois desses eventos, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Os idosos terão sonhos. Os jovens ganharão visões. O outro versículo que eu quero repetir. 1 Coríntios 12, versículo 1. A partir do versículo 1. A respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que tenhais desconhecimento. Portanto, existe diferentes tipos de dons, versículo 4, mas o Espírito é o mesmo.
Várias formas de ministério, mas o Senhor é o mesmo. Há diversas maneiras de atuação, mas é o mesmo Deus quem efetua tudo em todos. Cada um é concedido manifestação do Espírito com a finalidade de que todos sejam beneficiados. Pelo Espírito é dada a palavra de sabedoria, outro palavra de conhecimento, outro outorgada a fé, outro dons de curar, outro poder de operar milagres, outro profecias, outro discernimento de espírito, outro variedade de língua e ainda outro interpretação de línguas. Entretanto, o mesmo e único Espírito realiza todas estas ações. Ele as distribui individualmente a cada pessoa, conforme deseja. Vamos ficar de pé. Eu quero que você ouça agora com atenção o que eu vou dizer. A mensagem inteira ela vai se resumir nessa última parte. Eu sei que vocês estão com sono. Alguns, coloque a mão no seu coração e apenas escute. Feche seus olhos e apenas escute isso que eu vou falar para você agora. Com bastante atenção. A Igreja de Cristo, ela é a resposta para a humanidade. Através dos sinais e dons, como nós vimos agora em 1 Coríntios 12, através desses sinais e dons, através dos ministérios que a Igreja do Senhor, ela revela a nós, por meio do Espírito Santo, nós podemos mudar a sentença de morte de toda uma nação para a vida. Aleluia. Se nós buscarmos diligentemente, em profundidade a Deus, se nós buscarmos verdadeiramente, nós seremos um doador de vida. E através dos dons, muitos virão a Cristo. Aleluia. Do mesmo modo, nós vemos em Marcos, continue, 16:16, aquele que crer e for batizado será salvo. Todavia, quem não crer será condenado. E estes sinais acompanharão os que crerem. Estes sinais, quais sinais? Expulsarão demônios, novas línguas falarão, pegarão em serpentes. Se algo mortíferos beberem, nenhum mal fará. Sobre os enfermos imporão as mãos e eles serão curados. Nós vemos que esses sinais acompanham a Igreja do Senhor, para que o ímpio, o incrédulo vendo, eles possam crer e seguir a Jesus. Do mesmo modo, nós vemos que permanentemente, se nós vemos curas, libertação, o poder de Deus na igreja, as pessoas serão atraídas por esse poder a conhecer a Cristo. Mas se a igreja não se levantar, não se arrepender, não buscar com profundidade o caminho de justiça e ser imergido no poder de Deus, a igreja corre um grande risco de não ouvir a instrução do Senhor, de se perder dos dons e ao invés de viver a salvação, pode se perder do caminho. Uma igreja sem dons, ou seja, sem poder, ela não sabe para onde vai, ela não tem direção. Mas o que o Senhor, Ele deseja para nós, para essa igreja e para todas as igrejas e para você que é igreja, Ele diz: te levanta, ó igreja, te levanta, ó povo de Deus. Nós temos que ser como noivas prudentes, que tem azeite em reserva, que tem lâmpadas acesas. Nós temos que buscar a presença verdadeira do nosso Pai e ganhar multidões para Jesus, mostrar os dons, o poder do Senhor através do seu Santo Espírito. Se agirmos dessa forma, aleluia, nós encheremos o reino de Deus de pessoas justas, santas, puras e transformadas. O Senhor conta com você. O Senhor conta com cada um de nós, tanto o sacerdote, em trazer a palavra verdadeira, como aqueles que são filhos, executando obediência, santidade e arrependimento. Aleluia. Que você possa refletir nessa mensagem de hoje. Nós não somos apenas chamados, nós somos escolhidos. Nós somos pessoas que carregamos a presença de Deus. Nós estamos aqui para fazer a diferença. Que o Senhor possa te conduzir a essa verdade e levantar, e te levantar para fazer total diferença nesse mundo perdido. O Senhor irá nos cobrar. E o Senhor tem nos chamado porque Ele vê a nossa capacidade, que não vem de nós mesmos, mas vem do nosso Pai, através do Espírito Santo. Amém?